Boa noite a todos. Eu tenho o privilégio de saudá-los em nome da Comissão Executiva da Conferência Geral. E lhes agradeço pelo seu profundo interesse nesse assunto de nossas crenças fundamentais cristãs. Estudamos os princípios de fé em um tempo de grande crise de saúde, irmãos e irmãs. Os desafios que enfrentamos todos os dias como uma igreja e como membros individuais nos fazem rever os valores e ideais no que acreditamos. Uma investigação mais profunda na Palavra de Deus é vital para a nossa salvação. A maneira como comemos, bebemos, trabalhamos, descansamos, pensamos ou falamos decide nossa sobrevivência. A única esperança de melhorar as coisas é a educação do povo nos princípios corretos. Irmãos e irmãs, a providência de Deus está nos convidando para um nível superior de exame de nossa espiritualidade. O poeta latino Virgil, no seu segundo livro ou volume intitulado Georgics, escrito em algum lugar em 29 a.C., se não estiver errado, salientou o fato do conhecimento, do entendimento de coisas é a razão de estar em paz com a própria consciência. Afortunado é aquele que era capaz de conhecer as causas das coisas. Isso significa que somos muito felizes se entendemos a relação fundamental entre causa e efeito. De fato, afortunado e abençoado é o homem que pode entender a causa de todas as coisas. Concordamos que o cristianismo tem recebido luz do Senhor Jesus Cristo no tocante a uma das leis fundamentais, causa e efeito, como um guia para abordarmos este tema. A maneira como comemos, como já falamos, trabalhamos, bebemos, descansamos, falamos e pensamos irá provocar efeitos significativos que serão vistos na qualidade de nossa vida, a vida que vivemos. Uma consulta na origem dessa palavra temperança iria finalmente entrar em conflito com algo que nós chamamos de excesso. Mas no contexto de nossas crenças fundamentais cristãs, irmãos e irmãs, a conotação de temperança ou temperança cristã pode nos guiar a uma total abstinência no tocante a hábitos nocivos de regime alimentar e, finalmente, no estilo de vida. Existem cristãos que se abstêm totalmente do álcool, enquanto outros o usam de forma esporádica, ocasionalmente. Existem cristãos que acreditam que o fumo é muito danoso e evitam totalmente este hábito, enquanto que outros fumam um cigarro em ocasiões especiais, quando isto vai impressionar as pessoas que estão ao nosso redor. Existem cristãos que se abstêm totalmente do consumo de carne, enquanto outros o fazem ocasionalmente. Existem pessoas que têm um regime alimentar totalmente baseado em plantas, onde todos os produtos alimentares são excluídos, enquanto outros usam os derivados do leite esporadicamente, mesmo se eles têm uma alimentação sem nenhuma carne. Existem pessoas que usam apenas produtos orgânicos, enquanto que outros usam todos os produtos que estão à venda no mercado. Meus queridos irmãos, existem pessoas que cumprem o ideal de nossa fé cristã, desfrutando da vida campestre, cultivando a terra e comendo frutas vegetais que são produto de seu próprio trabalho e bebendo a água de seu próprio poço, e a lista pode continuar. Mas, obviamente, que essas são bênçãos para aqueles que têm essa exposição e oportunidades. Em muitos lugares do mundo, eles não têm os privilégios que são recomendados nas Escrituras e no Espírito de Profecia. E é por isso que oramos para que o fim da miséria e para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós acreditamos que a salvação vem somente através do sangue de Jesus Cristo, somente. Nosso querido Salvador. Meus queridos, nós não cremos que a nossa salvação vem do suco de cenoura, por exemplo, do veganismo ou do estilo de regime alimentar impecável. Nós não acreditamos que o isolamento da sociedade ou mesmo o estilo de vida de monastério poderá nos dar algum mérito para ganhar a vida eterna. Então, se a temperança cristã, um estilo de vida, um regime de saúde especial, um comportamento especial não nos oferece a vida eterna, por que então esse assunto? Porque nós acreditamos que a salvação é condicional, o dom de Deus, para aqueles que creem e vivem de acordo com a profissão de sua fé.
Já que a salvação é condicional, a temperança cristã demonstra o caráter. A temperança cristã demonstra a existência dos princípios recomendados pelo Criador. Os seguidores de Jesus Cristo na sua vida diária terão sempre escolha diante deles. Liberdade é um dom de Deus, enquanto que a escolha que nós fazemos sempre vem com um preço chamado consequência. Temperança cristã é uma saída da escravidão, meus queridos amigos. É uma saída de maus hábitos e vícios. Temperança cristã é uma saída para a liberdade. De fato, com a sua permissão, vou compartilhar alguns textos bíblicos que abordam a temperança cristã, pelo menos de 3 perspectivas. 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Assim, meus queridos irmãos, minha questão é, se todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Elas não são benéficas para mim, para o meu corpo, para a minha mente. Então, por que eu deveria gastar meu dinheiro e energia e, no fim, minha saúde para algo que não é para meu benefício? Irmãos e irmãs, na palavra de Deus, não existe neutralidade, tratando-se da obediência. O segundo ponto estabelecido pelo apóstolo Paulo está encontrado em 1 Coríntios 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Bom, na palavra de Deus encontramos que não existe nenhuma neutralidade na palavra de Deus quando se trata da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos algumas declarações, pelo menos algumas delas, que o Senhor Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então, seguindo a mesma linha de pensamento, nós podemos concluir que se algo não edifica, enfraquece a nossa mente ou nosso corpo. O próximo princípio envolve a liberdade de escolha, expressado na primeira parte da declaração do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Eu tive o privilégio de falar para pessoas em muitas ocasiões e ter sido também abordado com uma questão muito sensível. Algumas vezes você apresenta o Evangelho, a beleza do caráter de Cristo, e as pessoas lhe perguntam: Senhor, a sua religião lhe permite ou deixa tomar bebida alcoólica? Outro tipo de pergunta que eu vi muitas vezes: Senhor, eu entendo que o seu estilo de vida vegetariano é por causa da sua religião, não lhe permite para fazê-lo, para comer carne. Como é que você iria responder a essas perguntas tão desafiadoras? Bom, eu respondo de acordo com a resposta de Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Como é que a gente pode traduzir para uma linguagem moderna? A maneira como nós respondemos às pessoas, como me disse as perguntas: se a minha religião me permite ingir bebidas alcoólicas, se posso comer carne, se eu posso fumar, se eu posso dançar, se eu posso usar joias, eu respondo dessa maneira: Senhor, minha religião é uma religião inteligente. Por quê? Porque é baseada em um conjunto educacional inteligente de ensinamentos. Minha religião é uma religião inteligente. É baseada numa forma de educação e tem sua fundação na santa palavra de Deus, as Escrituras. Se eu não bebo bebidas alcoólicas, se eu não fumo, se eu não uso tabaco, é porque isto é minha escolha. É a minha escolha em seguir as diretrizes bíblicas, as recomendações bíblicas, servir ao Senhor Jesus. É a minha escolha, meu amigo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16. Como livres, homens e mulheres, eu digo, não tenham a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. 1 de Pedro 2, verso 16. Assim, traduzindo para a linguagem moderna, para um indivíduo comum, nós muitas vezes podemos ser encontrados em falta abusando da graça de Deus.
quando fazemos coisas que não vão edificar nossa mente e nosso corpo, mas destruí-los. Nós sabemos que nós estamos indo contra a nossa consciência que nos avisa. Sabemos que estamos fazendo algo errado que vai nos destruir, que priva nossa mente, nosso corpo da força, da energia, da sabedoria e da capacidade de viver uma vida feliz. Nós sabemos que estamos em conflito com o nosso Pai Celeste, fazendo coisas que não se supunham serem feitas. Então somos encontrados em falta, abusando da graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro disse: eu não vou usar a minha liberdade para abusar da graça de Deus debaixo da cobertura da liberdade para ir contra coisas que eu sei que não são corretas. Eu sou livre para escolher, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O apóstolo Paulo disse: Deus conhece quão fácil de perdoarmos a nossa liberdade. A liberdade é uma escolha apenas para o livre. Por favor, marque isso. A liberdade é uma escolha apenas para o livre. A propósito, eu tenho um texto, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski estava definindo tais grandes enganos, dizendo o seguinte: a melhor maneira de retardar um prisioneiro de fugir é assegurá-lo de que ele não saiba que é um cativo. Nada pode ser tão enganoso que acreditar nessa mentira ilusória, que a crença de estar livre enquanto levado como escravo do vício e de maus hábitos. Eu tenho algumas declarações que definem a temperança nas Santas Escrituras. Uma delas é apresentada em Provérbios 25, verso 27, pelo grande rei que foi derrotado pelo pecado, cujo nome é conhecido como Salomão. Ele disse: comer mel demais não é bom. Aqui é uma declaração que glorifica a Deus e mostra o que é temperança. Também não é bom comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aqui está uma declaração que se refere à temperança especificada em Romanos 14, verso 21, pelo apóstolo Paulo. Olha, não é bom comer carne e beber vinho. E também muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12, verso 12. Meu filho, se você começa a ler livros, isso não tem fim. Desse modo, se nós comemos muito mel, bebemos muito vinho, comemos carne, ou estudamos, tudo isso vai afetar a nossa saúde mental, nossa saúde física e a liberdade e a felicidade, que é um estado de mente. A nossa civilização tem aumentado o apetite pelas realizações tecnológicas. Engenheiros de pesquisa e aqueles com empregos computadorizados têm feito da ciência a nova bússola de nossa sociedade. Todos os segmentos da sociedade são afetados de um modo ou de outro. E como resultado, o mundo está migrando, está mudando mais e mais para distante do velho estilo de vida do interior, para as moradas conglomeradas das cidades. Em consequência, muitas pessoas correm para trabalhar nos computadores e escritórios, buscando sua zona de conforto e realização do sonho de prosperidade. Quão poucos são aqueles que ainda amam a natureza e preferem um estilo de vida humilde, trabalhando nos campos, desfrutando da horticultura, assistindo como as plantas crescem e finalmente tendo a paz que vem de Deus. A vida campestre está se tornando mais e mais semelhante a um mito. Como as novas tecnologias demandam ganância, convidando e incitando as pessoas a abandonarem a natureza e emergirem no dinamismo de nossas cidades. O progresso é de resultado imediato. Olhe para o Vale do Silício, é claro, mas em longo prazo, a misericórdia está se aproximando. Nos últimos anos, irmãos e irmãs, centenas e milhares de pessoas têm deixado as cidades. E grande número saiu de São Francisco, por exemplo. Nova York, uma vez o orgulho da nação americana, está experimentando o mesmo êxodo migratório, se você deseja chamá-lo. Aqueles que se sentem que
que veem dos tempos, aqueles que têm consciência de que algo único e incomum está vindo sobre o mundo, aqueles que estão em contato com a palavra de Deus estão realmente começando a correr por suas vidas. Nós podemos nos perguntar como nossa sociedade fez para atingir tal estado de agitação. Miséria, dor, a morte são resultado do distanciamento humano do plano originalmente estabelecido na criação. A qualidade de vida está diminuindo cada dia, meus amigos. Assim, chamadas leis verdes e tecnologias verdes enfraquecem o mundo quase sobrevivente. Os materiais de construção têm disparado em custos, os preços do gás igualmente, e alimentos estão se tornando um problema. Prateleiras vazias nos supermercados testificam da tempestade que se aproxima. Oficialmente, os líderes estão profetizando que nesse inverno veremos muitas mortes. Então, aonde pode o povo ir e como podemos correr por nossas vidas? Tecnologias avançadas podem lhe identificar onde quer que você estiver em um instante. Desse modo, para as pessoas oprimidas encontrarem um esconderijo de paz é quase impossível. Para melhor entendimento, vamos passar ao capítulo 6 do livro de Jó, e os versos 11 ao 13. Qual é minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É porventura minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Essas são, meus queridos irmãos, palavras preferidas por Jó, são reflexo do mundo de hoje. Por exemplo, na França, eu vi um vídeo com referências muito interessantes que sugerem que mais de 1 milhão de pessoas têm morrido pelo coronavírus. 1,7 milhão têm morrido de síndrome de imunodeficiência, 6 milhões por HIV. O fumo mata 6 milhões de pessoas todo ano também. Uma questão que pode ser abordada é porque o mundo não fechou a indústria do tabaco, sabendo que oficialmente esta planta mata mais de 6 milhões de pessoas por ano. Por que não reagimos a esses fatos fechando todas as tabacarias e, de fato, toda a indústria do tabaco? Enquanto isso, nós fechamos o mundo inteiro sob pretexto de salvar um número muito menor do que isso. O álcool, uma outra praga da sociedade, tem levado mais de 3 milhões a morrerem. E ainda, esta indústria nunca foi fechada. Tampouco. Porque o mundo, de algum modo, falha em manter a coerência sob a mesma premissa de salvar vidas. Nós não podemos continuar sem reconhecer também que 7 milhões de pessoas têm morrido de câncer em 3,4 milhões pelo regime alimentar deficiente. Uma morte que não tem nenhuma qualidade para aqueles que são usuários. Tais aparentes incoerências são muito difíceis de conciliar da mente de pessoas que estão fazendo a combinação adequada que podem ver através dos problemas. Para a maioria de nós, não é fácil digerir ou compreender as explicações contraditórias que estão dadas para o rebanho. O mundo acaba em miséria porque nós temos muitas questões sem respostas e porque essa razão nós não temos muitos problemas com soluções. No outro extremo, temos pessoas que trabalham sem parar como robôs e têm perdido o apetite pela vida. Eles têm perdido a alegria da vida. Eles têm perdido a alegria da vida e o gosto da beleza da vida. Esse tipo de comportamento é chamado de vício em trabalho. Nós temos que combinar o trabalho mental com o trabalho físico, porque desse modo equilibramos a força do sistema. E as pessoas que não praticam exercícios físicos não terão suficientemente privilégios de aumentar a dopamina, o hormônio da alegria, em seu corpo e em sua mente, para equilibrar a mente para o pensamento positivo, por exemplo. O mundo está mudando de mundanismo para fanatismo religioso. A temperança não é apenas somente o regime alimentar. A temperança é o modo como nós nos concentramos nos projetos, a maneira como nós definimos as nossas prioridades. Temperança é necessária quando nós treinamos a nossa mente para pensar no que estamos pensando. A temperança é necessária
necessário quando nós falamos mal dos outros e os caluniamos. A temperança é necessária quando nós definimos a realidade da vida. A temperança deveria ser manifestada quando nós nos demoramos nas coisas negativas e pensamentos tóxicos, eventos e circunstâncias. A temperança deveria nos convidar a combinar adequadamente a esperança com a realidade se assim desejamos. A temperança deveria ser manifestada quando definimos fé e presunção. E a lista pode continuar. O trabalho físico, especialmente o trabalho junto à natureza, que se beneficia do ar fresco e vai sempre ventilar o cérebro e ajudá-lo a pensar positivamente. O pensamento positivo é gerado por um estilo de vida ativo e permanecendo nas promessas de Deus que irá impactar a qualidade de nossas vidas e a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. Somente quando nós fizermos parte da solução geral e não quando fizermos parte do problema geral da humanidade. Um estilo de vida ativo combinado com o pensamento correto irá nos fazer ter um temperamento ou equilibrado estilo de vida. Isto é a temperança cristã. Vegetarianismo e falar mal dos outros e caluniá-los não irá ajudar a demonstrar a temperança cristã. Se houve um tempo quando o assunto da temperança deve ser considerado como uma emergência, é hoje. As crises globais mostraram mais uma vez que o assunto da reforma de saúde mencionado nos escritos de Ellen White são provados ser verdadeiros. Ensine os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. Quantos dos nossos membros da igreja ainda acreditam nessa mensagem de reforma de saúde? Da temperança cristã, no tempo presente, meus amigos? Quantos ainda acreditam sinceramente a doença é um esforço da natureza para liberar o sistema das condições que resultam da violação das leis de saúde? Esta é uma das declarações magistrais de Ellen White. A grande miséria no mundo... Não existiria no mundo a grande miséria que há se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Desejar transações, página 824. Os cristãos que são temperantes são pessoas felizes, irmãos e irmãs. Fora desse segmento social, as pessoas lutam com uma crise de consciência, uma crise de identidade, uma crise de personalidade. Todos nós iremos passar por esses estágios pelo menos uma vez na vida. Na Idade Escura, o homem vestido de preto alegava ser a consciência do indivíduo. Hoje, o homem vestido de branco alega ser a consciência do indivíduo. Há um livro fantástico escrito nas Escrituras, o livro de Jó, o pai da paciência. Aquele tipo de paciência descrito em Apocalipse capítulo 14, a paciência dos santos. O livro de Jó é um dos poucos livros nas Escrituras, especificamente no Antigo Testamento, que descreve a complexidade do grande conflito. E nesse tumulto, Jó, o homem de Deus, recebe a ira do dragão em toda a sua extensão, com o limite de poupar a sua vida. Ele recebeu a visita de 3 amigos que de fato têm se demonstrado no fim do dia inimigos desse homem sofredor. Em 42 capítulos, estes assim chamados amigos, 3 amigos, na realidade eram enganadores, traidores, as pessoas que tentaram destruir a mente, a alma e a fé de Jó. Na realidade, Jó declara sobre a natureza desses visitantes de serem vós sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Jó 13, verso 4. Eu não era ciente desse fato até que a pandemia veio ao mundo. Que tipo de qualificação profissional que tinham os 3 amigos de Jó? Mas hoje eu estou muito chocado, muito alarmado em ver a história que se repete, assim como os 3 médicos, os 3 doutores que vieram supostamente para confortar Jó em seu sofrimento, em seu problema. Eu creio que milhões de
Existem milhões de doutores, enfermeiros e equipe médica que têm um coração para servir a humanidade. Mas no meio desses milhões de doutores, enfermeiros e equipe médica qualificada que estão trabalhando nos hospitais e servem a humanidade na dor e no seu sofrimento, tem uns poucos indivíduos que podem entrar em conflito com os seus interesses pessoais, com os desejos de Judas. Então, este é o caso de que Jó descreve e define a condição moral desses 3 médicos que vieram lado a lado para confortá-lo. É simplesmente incrível, é uma explosão de revelação com respeito ao tipo de perseguição que Jó recebeu nos 42 capítulos do seu tempo. E assim, tão meticulosamente descreve e faz entender a relação entre o livro de Jó, sua experiência pessoal, os 3 doutores que eram inventores de mentiras. O texto bíblico muito precisamente diz: forjadores de mentiras. Por isso vocês são médicos que não valem nada, ou sem valor. Por que Jó chama esses 3 indivíduos, médicos ou doutores, que não têm nenhum valor? Porque eles eram forjadores de mentiras, porque eles traíram seu juramento primo non nocere, primeiramente, não prejudicar. A história se repete em nossos tempos. Se havia médicos que eram inventores de mentiras no tempo de Jó, que eram forjadores de mentiras, inventores de mentiras, por que não deveria ter a mesma coisa hoje? Médicos que são forjadores de mentiras, não todos. Eu amo e respeito o seu trabalho, um trabalho incrível. E a maioria desses médicos que temos hoje está servindo a humanidade sinceramente. Mas no meio de muitos, há alguns, os traidores habituais, que podem ser enquadrados nessas estatísticas como forjadores de mentiras, que podem estar forjando, que podem estar inventando mentiras, e qualquer homem que estiver forjando, inventando, criando mentiras, perde os seus valores. No livro de Jó, nós encontramos o panorama da grande profecia do livro de Apocalipse para o fim dos tempos, meus amigos. Talvez nós nunca ligamos o livro de Jó com o de Apocalipse, mas esse é tão revelador, tão importante, porque ele manteve o problema futuro dos 144 mil, passando por esse grande tempo de Jó, ou de Jacó, se você preferir. E como Jó experimentou nos 42 capítulos, é o que enfrentaremos no tempo do fim. Jó enfrentou a ira do dragão. O povo de Deus irá enfrentar a ira do dragão no mesmo modo. Como a vida de Jó foi poupada no mesmo modo, a vida do povo de Deus será poupada. Jó tem recebido os 3 médicos que estavam inventando mentiras. Assim o povo de Deus irá receber a visita dos 3 anjos imundos caídos de Apocalipse 16, que irá sair ao encontro de todos os reis da terra para instigá-los e começar a guerra contra o Todo-Poderoso e seus servos. Engano e rebelião serão vistos em todo canto das ruas. O assunto virá ao ponto de crer na mentira muito bem disfarçada como sendo verdade. No caso de Jó, além do sofrimento físico, os 3 doutores impôs culpa para a sua consciência e entenebrecia a sua esperança até que eles empurraram a fé de Jó ao seu limite. Assim o povo de Deus irá sofrer fisicamente, meus irmãos e irmãs, e será colocado no banco dos réus, dos que são culpados, e sua fé será testada na intensidade máxima, exatamente como no caso de Jó. E mentiras serão inventadas contra o povo de Deus e para lhes culpabilizar pela morte e sofrimento de outros. Jó tem mostrado a temperança cristã, assim como nós também temos que preservar esse valor que é tão bem estabelecido nos princípios de nossa fé. Vocês veem, meus irmãos e irmãs, isto é um nível diferente, um próximo nível do que a temperança cristã. Um homem no sofrimento não faz retaliação. Um homem no sofrimento que resiste contra a tempestade de acusações e mentiras contra ele e contra a sua fé. O Espírito de profecia nos diz: minha voz se ergue
contra isto de pessoas não habilitadas tentarem tratar as doenças, professando fazê-lo segundo os princípios da reforma de saúde. Deus nos defenda de sermos os pacientes que lhe sirvam de campo de experiência. Testemunho, segundo volume 2, 375. Se já houve um tempo quando o povo de Deus deveria estar em alerta máximo, vigiando os eventos que apontam para a segunda vinda de Jesus, é agora. Se já houve um tempo, irmãos e irmãos, quando a igreja deveria considerar o nosso corpo com mais respeito e com muita atenção para o alimento, bebida ou tudo que vamos colocar dentro dele, esse tempo é agora. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Eu gostaria de tocar num ponto muito sensível, um dos elementos mais extraordinários que está envolvido na temperança cristã, e é uma reconfirmação dos princípios de fé, ponto 19, onde nós rejeitamos medicamentos venenosos e somos contra todo tipo de inoculação ou vacinas no organismo contra a vontade ou consciência do indivíduo. Como declarado nos princípios de fé da Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma em 1925 e reconfirmados nas crenças fundamentais da fé de 2011, onde a sessão de delegação completa votou o valor desse livro. E temos razões suficientes para manter a fé que temos. O princípio 19 é a espinha dorsal da temperança cristã. Se o espírito de profecia considera a seriedade de tomar café, eu penso, baseado nos mesmos critérios, que inocular ou introduzir em nosso corpo outros meios líquidos desconhecidos que podem ser um assunto tão sério quanto ingerir bebida alcoólica, café ou outros elementos que podem privar o nosso corpo da saúde, que é o dom, que é o privilégio de Deus. Assim, desse modo, mantenhamos firmes o que acreditamos em nossos princípios de fé. E devemos rever com espírito de oração o princípio 19 nas nossas crenças fundamentais, porque isso é importante, oportuno e é para o nosso tempo, irmãos e irmãs. Estejamos atentos para a advertência. Em sua prática, devem os médicos procurar diminuir mais e mais o uso de drogas em vez de aumentá-lo. Quando a doutora A veio ao retiro da saúde, ela pôs de lado o seu conhecimento e prática da reforma de saúde e ministrou para quase todas as doenças pequenas doses homeopáticas. Isto foi contrário ao esclarecimento dado por Deus. Assim, nosso povo, que foi ensinado a evitar as drogas em seu quase tudo as formas, recebeu uma educação diferente. Mensagens escolhidas, volume 2, página 282. Então, o que a profetisa do Senhor viu como horizonte é uma nova forma de educação no mundo médico que irá sequestrar a mensagem de saúde que foi dada ao povo de Deus para esses tempos. Tal educação irá guiar ou mudar a direção de nossa igreja. A direção do Adventismo irá fazer a apostasia vir rapidamente em nosso meio pelo intermédio dessa educação diferente. Pessoas que no tempo presente lidam com o poder da ciência podem ser tentadas ao mesmo tipo de invenção de mentiras que foram criadas pelos 3 médicos que tentaram destruir Jó sob pretexto de fazer o bem comum, irmãos e irmãs. Eu vejo tal coerência entre os forjadores de mentiras e o que está acontecendo no mundo científico. Meu apelo para todos vocês, irmãos e irmãs, amigos e ouvintes, é de manter firmes a fé que uma vez por todas foi dada aos santos e não abrir mão dos valores da temperança cristã, de toda forma, regime alimentar, exercícios físicos, pensamento positivo, tudo isso é um buquê de flores que compõe a temperança cristã para o povo de Deus. Jesus está vindo em breve. Nós devemos estar no reino de Deus. O que ele diz no Antigo Testamento: eu faço a chaga, eu mesmo a ligo, eu firo, eu mesmo a curo.
Eu sou uma testemunha de Cristo porque tratamento natural funciona, a oração funciona, o jejum funciona, o pensamento positivo funciona, a disciplina da própria mente funciona. A maneira como pensamos funciona. Irmãos e irmãs, nós somos convidados a cooperar nesse tempo final de crise. O Senhor Jesus Cristo está vindo em breve. E a mensagem de temperança cristã que nos convida a estudar a ciência de comer, beber, pensar, trabalhar e descansar, interagindo com as pessoas à nossa volta. Todos esses elementos são combinados nesse nobre assunto maravilhoso chamado temperança cristã. É meu desejo e oração que este ano de 2022 irá nos encontrar numa mais profunda experiência com o Senhor Jesus Cristo, nos escondendo nele, permitindo que nosso ego morra na cruz do Calvário, exaltando a beleza de sua majestade, que é Jesus Cristo. Se nós não temos a chance de nos vermos neste planeta, queridos irmãos e irmãs, eu lhes dou uma data e um encontro em frente ao trono branco de nosso Pai Celeste, no mar de vidro, quando Jesus, você e os demais salvos estarão juntos, e nós ouviremos além da melodia do Senhor Jesus Cristo dizendo: venham, meus queridos, meu Pai, o reino que eu lhes preparei para vocês, e agora vocês estão oficialmente reconhecidos como cidadãos do universo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força e sabedoria. Minha oração vai para aqueles que estão desanimados. Minha oração vai para aqueles que têm problemas familiares, para aqueles que estão no limiar do divórcio. Minha oração vai para os jovens que estão sendo sacudidos e peneirados entre crença e presunção. Minha fé vai para todos vós da igreja que todos nós amamos. No nome de Jesus, eu lhes agradeço por estarem aqui comigo nessa noite, quando nós estudamos um dos assuntos mais brilhantes, que é a porta da entrada de toda a imagem evangelística de nossa igreja, temperança cristã. Que o Senhor lhes abençoe ricamente, agora e para sempre. Amém.